Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECDambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, estendendo as roupas no varal, dando aquela corridinha, pesquisando os valores orientadores do TPH fracionado, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 112 do podcast Áreas Contaminadas. Ele é o 25º episódio do ano de 2022. O nosso podcast é editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pelos nossos maravilhosos colaboradores do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions, e também com o patrocinador Prata, a LabCris Análises Ambientais. Agradeço demais a companhia de todos e todas vocês. É uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco, nos cedendo o seu tempo e sua atenção. Sobre os nossos queridos patrocinadores, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe importante. Eles nos ajudam muito mesmo, e não tem nenhuma ingerência no nosso conteúdo. Todas as decisões sobre o conteúdo que nós vamos falar aqui são nossas, aqui da ECD. Então, como eles gentilmente não interferem em nada do que a gente fala aqui, eles também não têm nenhuma responsabilidade pelos conteúdos. Então, se houver algo aqui que desagrade a você, ouvinte, a responsabilidade por isso é toda minha. Os patrocinadores realmente não têm nada a ver com isso. Eles só nos ajudam e ajudam muito. Bom, aproveitando os agradecimentos, eu quero também dizer que os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos colaboradores financeiros no Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco, ajudará muito a gente aqui da ECD e também ajudará toda a nossa comunidade. Para fazer essa contribuição financeira é só você acessar o site apoia.se/ecdambiental. É relativamente simples e seguro, você pode escolher como vai fazer esse eventual pagamento lá no site, se é com boleto, cartão de crédito e tal. Aproveitando também, gostaria de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores e colaboradoras que querem e que podem contribuir com a nossa ideia aqui de compartilhar conhecimentos sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e também sobre meio ambiente, ciência, economia e de construir um mundo melhor e mais justo para todas e todos. Atualmente, os nossos apoiadores financeiros são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, André Souza, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucassac, Bruna Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Yost, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Daniel Salomão, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, João Lemos, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Larissa dos Santos, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Melo, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sandra Pacheco, Sérgio Rocha, Silvio Almeida, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tatiane Grilene, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taqui e mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio especial, aqueles mais curtos, técnicos, direto ao ponto, onde eu vou fazer uma explanação com comentários sobre um tema específico. Muita gente continua me dizendo que esse episódio mais direto ao ponto é importante para ajudar as pessoas, porque neles a gente fala de temas que nem todos têm acesso, porque não estão lá no Senac conversando com as pessoas, não estão nos eventos, não estão nos cursos, não fazem os webinars internacionais e tal. Então a ideia está sendo intercalar as entrevistas, que a gente conhece melhor a pessoa entrevistada, com esses episódios técnicos mais curtos. Gostaria que vocês me sugerissem aqui temas, abordagens, textos, etc. para a gente falar aqui. Esse tema aqui de hoje, o episódio de hoje, é uma sugestão da Larissa Macedo.
A Larissa me mandou bastante material sobre esse caso aqui absurdo e muito triste da Cidade dos Meninos. É um internato de crianças que foi instalado no mesmo local que foi instalada também uma fábrica de pesticidas, no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Espero que vocês gostem do episódio e que vocês continuem dando ideias para os nossos episódios aqui mais curtos e diretos ao ponto. Então, Larissa, obrigado pela dica. Espero que você também goste. Antes do episódio em si, eu gostaria de dar alguns recados importantes. Chegamos no 2º aniversário do podcast, a gente já falou sobre isso, estamos comemorando aqui com vocês. Vocês talvez já tenham ouvido algum dos 3 episódios do nosso mini podcast chamado Screening de Notícias, que fizemos para comemorar os 2 anos juntos com vocês. E por que screening? Porque essa é uma etapa do GAC que separamos as áreas com potencial de contaminação das que estão limpas. E com esse produto aqui, nós queremos ajudar vocês a separar as notícias importantes das demais, e com isso contribuir com o crescimento pessoal e profissional de toda a nossa comunidade. Então, por enquanto, temos 3 episódios do Screening de Notícias no ar, espero que vocês gostem. Em breve, teremos o 4º episódio. Bom, outro aviso aqui para vocês é sobre os cursos com inscrições abertas. Em julho, teremos 2 cursos da parceria Senac-AESAS, um sobre investigação de aquíferos fraturados e outro sobre química ambiental. O de aquíferos fraturados será no horário convencional, das 8 ao meio-dia, às segundas e quintas. As aulas serão online e ao vivo. O curso de química ambiental será, excepcionalmente, noturno, às terças e quintas, das 19 às 22 horas. Também online e também ao vivo. Quem se interessa pelos temas, os cursos estão aí com as inscrições abertas, basta entrar no site aesas.com.br/eventos. Outro curso com inscrições abertas é a pós-graduação em Gerenciamento de Áreas Contaminadas do SENAC. O início das aulas será agora em agosto, para a 23ª turma, e a duração do curso é de 1 ano e meio. As aulas são a maior parte presenciais e serão aos sábados o dia inteiro. Por fim, a Princeton Groundwater abriu inscrições para o seu curso presencial que será realizado em outubro. O curso presencial da Princeton será em São Paulo, no Mercury Jardins, com Paulo Negrão, Rodrigo Cunha, Douglas Larson, Robert Cleary e John Cherry. Somando a experiência e conhecimento de todo mundo aí, dá uns 500 anos mais ou menos. Então, quem tiver interesse, já pode fazer as suas inscrições, O curso será em outubro. Bom, é isso aí. Vamos agora ao tema central desse episódio, o caso da Cidade dos Meninos. Cidade dos Meninos tem esse nome por conta da instalação de um orfanato e um imóvel da União, do governo federal, chamado Fazenda São Bento, em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, no ano de 1946, durante o governo Vargas. A ideia de criar essa instituição foi da Darcy Vargas, esposa do Getúlio, com a ideia de ser a Cidade das Meninas. Mas o plano não deu certo por alguma contingência ali e o projeto foi assumido pela Fundação Abrigo Cristo Redentor e mudado o nome. Foi chamado então Cidade dos Meninos. Abrigava crianças e adolescentes em um complexo ali de assistência social e educacional. Os internos teriam educação básica, além de alimentação, moradia garantidos. Além disso, os internos tinham à sua disposição cursos profissionalizantes de padaria, pesca, marcenaria, vassouraria, agricultura, criação de animais, esse tipo de coisa. Um projeto socialmente interessante e importante para a época, Aí, em 1950, parte das edificações que estavam ali foram cedidas para abrigar o Instituto de Malariologia do Brasil, já que a malária era um grande problema de saúde pública no país inteiro e particularmente naquela região ali na Baixada Fluminense, a malária era endêmica na Baixada Fluminense. E adivinhe só o que é uma maravilha para combater a malária, porque matava todos os mosquitos que transmitem a malária. Sim, exatamente, pesticidas, inseticidas organoclorados, que vieram a ser chamado por Raquel Carson, na década de 1960, a Raquel Carson chamou os pesticidas, os inseticidas, de biocidas, porque eles não matavam somente os mosquitos, mas sim todas as formas de vida. Então a Raquel Carson viu isso em 1960, mas em 1950 o Brasil instalou ali uma fábrica de pesticidas para acabar com a malária, com a ideia de matar os mosquitos. Então, em 1950, começou a se construir a fábrica de pesticida no mesmo lugar que havia um orfanato, Imaginem vocês. A ideia dessa fábrica era fabricar o HCH, o hexaclorociclohexano, que conhecido popularmente ali na região por BHC ou pó de broca. Pó de broca porque ele matava uma praga, uma praga do café chamado broca. Mas não só era fabricado o HCH, mas também o arsenito de cobre, o hexaclorobenzeno, monofluoracetato de sódio, o cianeto de cálcio e o famoso diclorofeniltricloretano, o DDT, entre outras coisinhas. Vale dizer que um dos insumos para a fabricação do HCH é o benzeno,
e o benzeno era adquirido pela fábrica, né, pelo Instituto Malariologia, era adquirido da CSN. É muito provável que haja também uma contaminação por benzeno por ali, menor do que o do HCH, mas ainda assim importante, que precisa ser investigado. Bom, o HCH, grau técnico, é a mistura de 4 principais isômeros, o alfa-HCH, o beta-HCH, o gama-HCH e o delta-HCH. Esses 4 isômeros são presentes em diferentes percentuais no produto, né, que é fabricado. Somente o isômero gama, denominado lindano, era utilizado realmente como inseticida. Os outros 3 eram dispostos no fundo da fábrica como rejeito. Então ia aumentando ali a contaminação, era um rejeito e ia jogado lá no fundo, né? O pozinho ia sendo jogado lá no fundo. Bom, além dos pesticidas, o Instituto fabricava também medicamentos, né? Que essa fábrica de medicamentos não foi investigada, porque o problema, novamente, o problema do pesticida era muito grande para começar a investigar outras coisas também. De acordo com alguns levantamentos, chegou-se a algum resultado interessante. As seguintes formulações foram produzidas ali na fábrica de produtos profiláticos, né? Fábrica de produtos profiláticos é onde se produziam os inseticidas. E tinha fábrica de medicamentos num outro lugar ali, ainda dentro da Cidade dos Meninos, mas era um imóvel separado. Na fábrica de produtos profiláticos era produzido a pasta de DDT, a pasta ali do BHC, esse BHC é o nome comercial do isômero alfa-HCH enriquecido com gama-HCH. Então, juntando tudo isso daí, tem 1.600 toneladas, mais ou menos, emulsionáveis de DDT, junto com o BHC e um negócio que eles chamavam de mosquicida, que é o DDT com o lindano, né? Juntava o DDT com o lindano, imagina que beleza. E iscas aí raticidas, né? Chamadas de rodenticidas, que é o chamado composto 1080, monofluoracetato de sódio. Então, somando tudo isso daí, dava 11 milhões de unidades de embalagens ali de produtos para ser vendido, né, distribuído e tal. E ainda tinha cianeto de cálcio e tinha outros produtos no local. Imagina a confusão que era essa fábrica. Bom, a fábrica ficou em operação entre 1950 e 1961 somente. Nesse ano, parte das operações migraram para Manguinhos, né? Principalmente a fábrica de medicamentos migrou para Manguinhos. Mas o internato continuou lá, pelo menos até 2002. E em 2002 as pessoas foram transferidas por ordem judicial. Por lá passaram mais de 5.000 internos durante esse período aí. Bom, decidiram fechar a fábrica não por causa da contaminação, mas por inviabilidade econômica, diante de um cenário de alta dos preços da matéria-prima, né? Do benzeno e dos clorados e tal. E da crescente concorrência de empresas paulistas de pesticidas, que fabricavam pesticidas, como a também famosa Indústrias Matarazzo, que fabricou HCH e que merece também um episódio especial muito relevante. Um dia desse a gente vai falar sobre as Indústrias Matarazzo aqui. Bom, de acordo com esses relatos, quando acabaram as atividades da fábrica, ficaram no local mais ou menos de 350 a 400 toneladas de resíduos aí perigosos, né? Abandonadas, simplesmente abandonadas a céu aberto. Imagina 400 toneladas de pó abandonada. E além delas, foram abandonadas também as tais iscas rodenticidas, mais ou menos 1.000 toneladas dessas iscas, um pó anticulex, que é a mistura do alfa-HCH com gama-HCH, tinha um grande estoque de resíduos da antiga produção, o DDT grau técnico, Triton X151, o Xilol e mais umas 1.000 toneladas do tal do 1080, que é monofluoracetato de sódio, que era um raticida utilizado na fabricação das tais iscas. Os moradores do local contavam que esse tal de 1080 era utilizado por todo mundo ali para matar formiga, para matar rato, outros animais, e que esse produto foi aplicado em todos os cantos da Cidade dos Meninos. De acordo com relatos de moradores, foram abandonados vários tonéis cheios de Triton. Triton era um sabão líquido à base de óleo de rícino, e somando todos esses tambores aí dá mais de 100 mil litros aí do tal do Triton. Os adultos foram utilizando esses produtos na lavagem de roupas e pisos, pois ele fazia bastante espuma e era bem eficiente para fazer essa lavagem. Imagina só. Bom, e nenhuma placa de sinalização, tudo isso foi largado lá, né? E aí nenhuma placa de sinalização indicando os produtos deixados ali, e também não tinha nem sequer um aviso dizendo que era para tomar cuidado com as coisas. Nada. Foi simplesmente largado. E as crianças sempre usaram o local abandonado para brincar, né? As mães falavam para não ir, mas você acha, né? A criança vai lá, é claro. Elas tinham uma brincadeira que elas achavam bem legal, que é apertar as válvulas dos cilindros de gás cloro, imagina isso, para ver o tal do gás amarelo sair, e jogavam o gás amarelo um em cima do outro, gás cloro, vai vendo. As crianças brincavam também com o conteúdo das gavetas dos armários e escrivaninhas abandonados.
Segundo o relato de um morador que participava das brincadeiras, cada gaveta tinha um pó de uma cor diferente. Era muito legal brincar com isso, jogar nos outros e tal. Então essa era a brincadeira preferida do pessoal, brincar com o pozinho colorido. Bom, o HCH e o DDT foram proibidos no Brasil em 1985. Estudos apontam que o hexacloro ciclohexano pode causar câncer, má formação fetal, abortos espontâneos e alterações no sistema nervoso, além de ser, como todo mundo sabe, persistente e se acumular nos organismos. Não há limite seguro para o consumo de HCH por humanos. Ana Simões Rosa, pesquisadora da Fiocruz, diz que o HCH é uma substância cancerígena. Ele atua na desregulação do sistema endócrino e em alterações do sistema nervoso e neurocognitivo. Um estudo feito em 2002 pelo pesquisador da Fiocruz, Sérgio Koifman, mostrou que os moradores que residiam a até 12 km da área da fábrica apresentaram aumento da mortalidade por câncer de pâncreas, de fígado, laringe, bexiga e tumores hematológicos em homens. E aí as mulheres apresentavam câncer de pâncreas e tumores hematológicos. Isso comparado com grupos populacionais que viviam em áreas mais afastadas. Então ali tinha um cluster de câncer nos moradores ali de até 12 quilômetros do epicentro do problema, 12 quilômetros da fábrica em si, onde eram realmente fabricados os produtos pesticidas. Bom, quando foi em 1989, a Fiocruz entrou na jogada para averiguar se podia ter havido contaminação ali, inicialmente procurando o HCH, porque tinha denúncias que moradores do local estavam vendendo pó de broca, que tinha sido proibido em 1985, e os moradores estavam vendendo pó de broca nas feiras livres. Na época ainda moravam 400 crianças e adolescentes na Cidade dos Meninos, fora as famílias que estavam lá, que a gente vai falar um pouco depois. Mas a população vendia nas feiras o tal do pó de broca. Os moradores, portanto, não sabiam do perigo e da toxicidade daquilo e viviam a vida normalmente, inclusive usando o pó de broca para combater infestações de insetos, usava no jardim, para espantar as pragas do jardim, das hortas, e até usaram como material de aterro, sempre com muito sucesso, porque se aterravam com aquele pó, não via mais mosquito naquela estrada, estrada esburacada, punham o pó ali e não via mais mosquito. O problema, como sempre, são os efeitos colaterais. Então, eles não sabiam que existiam efeitos colaterais, que é uma substância cancerígena que se bioacumulava e tudo mais. Logo nessa primeira investigação, em 1989, pessoal? Então, as coisas eram diferentes. Então, eles detectaram o HCH na área, claro, inclusive disposto no solo, e também encontraram o HCH nas plantas, ali nas hortaliças plantadas. Testaram membros de algumas famílias que moravam próximos dos antigos depósitos e constataram que as pessoas tinham HCH no sangue em concentrações muito elevadas. Isso acendeu o sinal de alerta. E os caras continuaram fazendo estudos. Em 1993, novas investigações foram realizadas pela Fiocruz, amostraram o sangue de 186 internos do educandário. E 70% dos indivíduos apresentaram concentrações de HCH acima dos níveis encontrados no grupo controle. E aí, nesse momento, os moradores passaram a perceber que existia um problema de saúde pública, e é um problema sério de saúde pública, e muitas suspeitas sobre câncer desenvolvidos foram trazidos à tona. Os caras começaram a lembrar, caramba, é mesmo, o fulano morreu de câncer e tal. E daí houve 18 mortes por câncer nos 5 anos imediatamente anteriores. Não dá para a gente comprovar que estavam relacionados com o HCH, mas é algo realmente suspeito. E aí, como o problema não é somente ambiental, não é só, entre aspas, uma contaminação muito severa, tem muitos problemas associados. O pessoal falou, caramba, tem uma contaminação, tem as crianças vivendo ali, então isso não pode acontecer. É o seguinte, tira as crianças dali. E aí, de uma hora para outra, 400 crianças e adolescentes foram retiradas de lá. Retiradas assim, e boa sorte. Não foram realocados, não aconteceu nada. E cada um foi cuidar de si. Lembrando, são órfãos, E muitas dessas crianças e adolescentes foram morar ali nas ruas de Duque de Caxias, ou morar ilegalmente ali nos lugares perto de onde elas já moravam, Elas tinham uma estrutura boa de uma hora para outra e elas foram simplesmente jogadas na rua. A maior parte das informações que eu estou trazendo aqui, pessoal, foram relatadas, foram colocadas, descritas na tese da Rosália Oliveira. Provavelmente é a pesquisadora mais importante sobre o tema, de Cidade dos Meninos. Ela defendeu essa tese em 2008 e depois disso continuou publicando artigos sobre essa contaminação na Cidade dos Meninos. Então, recomendo que vocês leiam a tese da Rosália Oliveira, tá?
Aí nesse momento, no meio da década de 90, estimou-se que eram 40 toneladas de HCH, mas depois descobriram que era mais ou menos 400 toneladas e não 40. E havia, e ainda há, né, uma demanda por moradia na região. As pessoas que moravam lá não queriam sair, porque era um local bom, agradável, seguro. Os moradores eram, na sua maioria, funcionários ou ex-funcionários da Fundação Abrigo Cristo Redentor, que era que cuidava lá, eram funcionários que cuidavam do internato da Cidade dos Meninos. Então a Associação de Moradores e Amigos da Fundação Cristo Redentor já atuava na região desde 87, com o intuito de garantir a permanência dos antigos moradores do local, sempre ameaçados de despejo pela fundação, porque eram aposentados. Os caras se aposentavam e a fundação falava que eles tinham que ir embora de lá. Eles não queriam ir, porque lá era um lugar legal, né? A Baixada Fluminense, o Duque de Caxias, é um local de alta criminalidade, mas ali na região da Cidade dos Meninos não, é um ambiente próximo de um ambiente rural. E o pessoal, sempre que é entrevistado, diz que é muito legal morar lá. Então eles não queriam sair, não querem sair, né? Ainda correndo risco muito grande da contaminação por HCH. Então isso é um problema social enorme. É um problema ambiental muito grande, mas é um problema social muito maior ainda, né? Então ultrapassa a história da contaminação. É um caso, como vocês estão vendo, extremamente complexo. E não acabou aí. Em 1995 veio o que a gente pode chamar de a pá de cal, né? Veio a pá de cal no problema. O Ministério da Saúde contratou uma empresa, né? Optou por uma estratégia de remediação, vamos chamar de remediação, que é o seguinte: fizeram um convênio com uma empresa, Nortox, chama Nortox Agroindústria. E a Nortox resolveu jogar mesmo, sem teste piloto, com um teste de bancada muito mequetrefe, sem entender o meio físico, ou seja, mais ou menos como boa parte das remediações ainda hoje em dia fazem, né? Por incrível que pareça. Mas imagina naquele tempo lá, em 1995. Os caras tiveram a ideia de jogar cal para neutralizar o HCH. Diziam que isso daria certo. Segundo a empresa, a operação teria sido um sucesso em reduzir as concentrações do isômero de HCH no solo. Vai saber como fizeram essas amostragens, né? Essa determinação. Enfim, estudos posteriores comprovaram que, na verdade, a operação resultou na formação de novos compostos, ainda mais tóxicos que o HCH, que a maioria do HCH que estava lá era o alfa e o beta. Mais do que transformar em compostos mais tóxicos, promoveu a solubilização e a migração do HCH que atingiu as águas subterrâneas. Olha que beleza. E aí a mistura solo, cal e HCH, a área do foco principal de contaminação, foi ampliada para cerca de 38 mil metros quadrados, gerando uma massa de material contaminado de mais de 30 mil toneladas, né, graças à ideia maravilhosa de jogar cal em cima. Esse material contaminado também tem fenóis, tem dioxinas e tem outros compostos. E aí conseguiram, em 1999, remover uma parte desse material, né? O morador relata sobre esse evento aí da cal, né? Disse que eles demoliram tudo, fizeram uma montanha de entulho. Aí eles furaram um poço, né, nas palavras do cara, furaram um poço, jogaram tudo dentro, ligaram uma bomba que jogou o cal virgem em cima de tudo. Misturaram e regavam todo dia. Depois que o cal encobriu tudo, eles fizeram terraplenagem. Imagina a lambança do lugar. Bom, diversos trabalhos técnicos e científicos foram realizados entre 95 e 99, todos catalogados na tese da Rosália, né? Rosália Oliveira, repetindo aqui, Rosália Oliveira, 2008. Os principais resultados aí desses trabalhos aí mais ligados à contaminação foram os seguintes: existia contaminação humana pelos isômeros do HCH, ou seja, os isômeros estavam no corpo das pessoas que moravam lá. Existia contaminação ambiental pelos isômeros do HCH, não só por eles, como DDT e alguns metabólitos também. Comprovada a ineficácia do tratamento realizado com a cal. Existia a contaminação do leite humano, leite das mães, e do leite de vaca também, e essa contaminação era pelos isômeros do HCH, pelo DDT e por metabólitos. E havia também a comprovação da contaminação por HCH em horizontes mais profundos. Não ficava só na superfície, como a gente gosta de achar, né? Tem o pesticida, ele está na superfície. Não, ele pode atingir camadas mais profundas do solo, ainda mais se você joga uma cal por cima. Bom, em 1999 teve um trabalho mais importante, que é a CETESB, junto com a GTZ, fez um trabalho lá e apresentou uma proposta de termo de referência para uma medida emergencial
na área principal do foco de contaminação por HCH, né, lá na Cidade dos Meninos. O objetivo, de acordo com esse termo de referência, era impedir, em curto prazo, tanto a infiltração de águas pluviais no solo, quanto a emissão de poluentes via aérea, né, por emissões de particulados, na área foco da Cidade dos Meninos. Para isso, a proposta inicial é impermeabilizar a área foco. Não preciso dizer que não foi feito, né, infelizmente. No mesmo relatório, a CETESB e a GTZ afirmam que os resultados obtidos demonstraram contaminação fora da área da fábrica, da ordem de 8.300 mg por quilo de HCH e de 73 mg por quilo de triclorobenzeno, né, no solo superficial aí de 0,70 centímetros, né, 0,70 centímetros. Isso fora da área da fábrica. Já dentro da área cercada lá, né, dentro da área da fábrica que foi remediada, os resultados mostraram que a tentativa de remediação com cal não conseguiu eliminar os contaminantes. Foram detectadas concentrações de HCH de até 4.000 mg por quilo. Imagina, 4.000 mg por quilo, dá 4 gramas por quilo do HCH. O triclorobenzeno foi detectado a mais fundo, né, a 80 centímetros de profundidade, até 2.000 mg por quilo. Imagina, 2.000 mg por quilo, já com uma profundidade boa, 80 centímetros, né, de profundidade. Os HCHs atingiram profundidades superiores a 2 metros. Eles também concluíram que a distribuição superficial do HCH e do triclorobenzeno é aleatória dentro da área da fábrica, né, que é a área cercada. Daí o relatório lembra que, tendo em vista que o valor máximo permitido pela lista holandesa na época, né, o valor de intervenção para o HCH no solo é de 2 mg por quilo. Lembrando que estava 2.000, 8.000, 4.000, né, então tinha muito mais HCH do que seria aceitável. Os autores indicaram a necessidade de intervenção na área da fábrica, onde já foi remediada, né? Então a remediação ou contenção do solo contaminado, isso dá mais ou menos 15.000 metros cúbicos, dava, né, 15.000 metros cúbicos. E, infelizmente, não foi feito, né? Esse trabalho um pouco mais aprofundado, um pouco mais técnico, feito em 1999 pela CETESB e GTZ, apontou essas medidas aí, que se tivessem sido feitas, os problemas teriam diminuído muito sensivelmente. E, como eu falei, o problema não é só técnico, né? Não é só de contaminação, é um problema social. Eu vi uma entrevista do Miguel Barros, né? Ele mora lá na área desde 1965, ele é conhecido como Miguel do Pó, por ter sido e ainda ser o porta-voz da comunidade dos atingidos pela contaminação. Nessa entrevista ele fala várias coisas, né? Ele fala que a fábrica foi demolida em 1995, mas em 2022, esse ano aqui, ao andar pela área, um cutucão no solo deixa à mostra o pó de broca e um cheiro característico. Tem pé de goiaba, mexerica e outras coisas que nasceram lá na área, né? Onde a CETESB investigou e falou que era para impermeabilizar, confinar o solo. Não fizeram nada disso, foi nascendo coisa. Nasceu goiaba, mexerica e outras coisas que o pessoal vai lá e come, né? Tranquilamente, aumentando o risco da ingestão do HCH. Um estudo foi realizado em 2019 mostrou que 73% das mais de 700 pessoas testadas tinha concentração de HCH e DDT elevadas no sangue. Mas o lado bom é que a mediana dessas concentrações é somente 10% da mediana das concentrações encontrada em 2005. Então, 14 anos depois, a mediana das concentrações ficou bem abaixo das que foram encontradas lá em 2005. Infelizmente, o Ministério da Saúde não tem planos para a continuidade dos estudos, ou pelo menos não respondeu às reportagens aqui que a gente consultou para montar esse episódio. O Miguel Barros também conta histórias de moradores ali, jovens, né, que chamam a Cidade dos Meninos, onde as crianças ficaram internadas, de Nárnia, né, porque diz que quando no nascer do sol, aquela névoa encobre ali, fica parecendo Nárnia, então é um lugar muito legal, todo mundo gosta muito de ficar lá. E ele termina dizendo uma frase que eu gostaria de deixar aqui para vocês, para a gente pensar também, que a nossa atuação não é somente técnica, né, não é somente na investigação, na remediação, mas a gente tem que olhar para tudo isso também. Ele diz assim: quem tem que sair daqui é o pó, não sou eu. Nós temos que ficar aqui. Quem tem que sair é a contaminação. A gente tem que trabalhar nisso, pessoal. Não basta a gente dizer, olha, pessoal, tem que tirar todo mundo daí, né, no nosso trabalho do dia a dia. A gente tem que achar uma solução, a gente tem que devolver a área para a comunidade. Aquela comunidade é a dona daquela área, né? Usa aquela área, construiu a sua história de vida naquela área e a gente tem como obrigação deixá-las usar de modo seguro aquela área. Essa é a nossa obrigação, é a obrigação do responsável legal, é a obrigação do poder público. O Miguel do Pó disse que vai ficar lá, aconteça o que acontecer, vai ficar lá e quando ele morrer, ele quer que as suas cinzas sejam jogadas lá. Quem sabe, ele diz, as minhas cinzas ajudam a destruir a contaminação aqui da Cidade dos Meninos.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido com esse episódio. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas vocês. Aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões e tudo mais. Agradeço aqui novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratório Consulting a Vapor Solutions como patrocinadores Ouro e a LabCris Análises Ambientais como patrocinador Prata. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente nas redes, YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECDambiental. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.